Fala Vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Qual é o impacto que a sua vida causa no ambiente ao qual você vive? Eu decidi gravar esse vídeo porque nesse final de semana eu vivi uma experiência maravilhosa se conectando com várias pessoas e eu gostaria de trazer essa reflexão aqui para vocês e principalmente para você que pensa em começar a demonstrar aquilo que está dentro do seu coração. Dizer para você que existe alguém em algum lugar nesse mundo, nesse Brasil, esperando para que a mensagem que você carrega chegue até aos ouvidos dessa pessoa. Sexta-feira eu fui trabalhar e quando eu cheguei no meu trabalho, eu conversando com alguns amigos e amigas do ambiente de trabalho, inscritos também aqui do canal, aliás, quero mandar um grande abraço para esses amigos aqui, e na hora do meu café eu sentei para conversar com uma amiga, e nós começamos a conversar acerca de espiritualidade, da forma como nós abordamos aqui no nosso canal de maneira respeitosa, estimulando as pessoas a trabalhar o seu pilar espiritual. E eu sempre digo aqui que eu sou um cara que eu não discrimino as pessoas nem por cor, nem por orientação sexual ou até mesmo por ideia que a pessoa defenda. Eu não discrimino, aliás, eu não gosto de estereótipo, não fico levantando bandeira, não fico defendendo ideologia A ou ideologia B, nem partido tal, nem partido. Eu detesto esse tipo de coisa, ok? As pessoas, elas merecem ser respeitadas porque elas são seres humanos. Eu amo estar com pessoas. Eu gosto de observar as características e admirar as qualidades das pessoas. Quando eu chego para poder conversar com alguém, eu não chego na intenção de ser beneficiado. Existem pessoas que nós observamos essa característica e elas utilizam das outras pessoas para chegar aonde elas querem. Portanto, quando eu chego para conversar com uma pessoa é porque de fato eu quero estar presente e aprender com aquela pessoa. E nessa conversa nós começamos a conversar acerca dos valores espirituais, da importância da espiritualidade. E essa amiga relatou para mim que através de um dos meus vídeos aqui do canal, falando acerca de espiritualidade, mostrando a fé que eu tenho em Jesus, falando de maneira firme, falando de maneira convicta, isso fez com que ela começasse a refletir e a buscar mais essa questão da espiritualidade e enviar inclusive para as pessoas do seu parentesco que ainda não estão trabalhando esse pilar espiritual para fazer com que essas pessoas comecem a refletir. Portanto, a mensagem que todos nós aqui como seres humanos carregamos, elas têm um valor inestimável. Por quê? Uma palavra que você fala, ela tem o poder de impactar a vida de alguém. Quando eu falo aqui que a salvação só está em Jesus, quando eu falo aqui que o evangelho é poder de Deus para salvar, quando eu falo aqui que você não pode ficar dependendo de governo, você não pode ficar esperando que um milagre vai aparecer do nada, que vai descer um anjo do céu e vai suprir tudo que você precisa, essa mensagem é para que você compreenda que aqui nessa terra, todas as nossas escolhas têm consequências. E que enquanto você ainda está respirando, enquanto você ainda está aqui nessa terra, você tem o poder de tomar decisão, de parar para escutar, de parar para analisar as decisões ou os comportamentos que você tem tendo ao longo da sua vida. E parar e se questionar, e fazer a pergunta para si mesmo. Será que o meu ambiente, será que as pessoas que estão ao meu redor, será que as pessoas que eu tenho conversado, será que as pessoas que eu tenho ouvido, os exemplos que eu convivo, será que isso está me levando em algum lugar? Será que essa minha busca desenfreada por aprovação, por reconhecimento, por sensações de prazer, está me deixando mais feliz ou mais triste ao longo do tempo? Esses são questionamentos sinceros.
E de repente nós começamos a conversar falando acerca da importância da espiritualidade, nós nos despedimos ali e eu fui para minha ala de trabalho. Na hora do meu intervalo, sentei na mesa com alguns companheiros de trabalho, começamos a conversar e em outra mesa estava um grupo de amigos, ao qual nós sempre conversamos na hora do intervalo, trocamos umas ideias ali e são também inscritos no nosso canal. E sentou algumas pessoas que estavam passando por algumas situações e precisavam de uma orientação na parte financeira. E aqui fica a primeira lição. Cada um de nós temos uma especialidade em uma área específica. O que você está aprendendo hoje, em algum momento da sua existência, pode ser a libertação em alguma área da vida de alguém. Você está aprendendo acerca de espiritualidade, acerca de teologia, você está aprendendo acerca de finanças, você está aprendendo acerca de emoções, você aprender a como criar uma empresa, você aprender acerca de um conhecimento específico, legislação, tudo. O conhecimento, ele liberta, e quando você começa a aprender mais acerca do conhecimento, no momento oportuno, alguém vai aparecer no seu caminho e esse conhecimento que você tem é a chave de libertação para a vida de alguém. Isso é fato. E eu vejo cada dia mais isso acontecendo. Então nós sentamos na mesa e começamos a conversar. Elas começaram a compartilhar várias experiências de vida que eu aprendi bastante. E em determinado momento, sentou os colegas ali na mesa e nós começamos a falar acerca de finanças. E elas começaram a contar acerca de alguns episódios que elas passaram, de dificuldade, conseguiram superar. Isso já foi de grande aprendizado para mim. E algumas dificuldades que as pessoas estão passando. E qual conselho eu daria para que elas conseguissem sair daquela situação de uma maneira simples e efetiva, sem precisar fazer um sacrifício gigante. E através do conhecimento das finanças adquirido ao longo desses poucos anos de estudo, mas com uma dedicação frequente, uma dedicação diária, a gente passou algumas informações que elas tiveram um esclarecimento e enxergaram uma luz no fim do túnel para poder sair da situação a qual elas entraram. E isso foi tão maravilhoso para mim, porque ao mesmo tempo em que nós estávamos compartilhando o conhecimento que estava libertando algumas daquelas pessoas, sentou outra moça na mesa que começou a conversar e contar os seus relatos da sua vida pessoal e que tinha parado os seus estudos na metade do caminho. E a outra colega de trabalho que tinha recebido uma orientação, ela passou um conhecimento, a especialidade que ela tem na área em que ela atua, na área em que ela trabalha, para essa outra pessoa e motivou essa nossa outra colega a começar a voltar a estudar. Ela entregou possibilidades que essa nossa outra colega poderia fazer bem mais barata, que reduziria drasticamente o custo dos seus estudos para que ela conseguisse terminar de se formar. Olha que coisa genial. Tudo isso que eu estou falando aqui não é para aparecer e dizer que eu ou as outras pessoas somos maravilhosas ou boas, não. É para mostrar para você que o conhecimento que você está adquirindo ao longo do seu caminho, ao longo da sua jornada, ele servirá não só para você, não pode servir somente para você. Você tem que compartilhar com as outras pessoas, porque alguém está precisando de ajuda em algum lugar. Alguém está precisando de ajuda em algum lugar. Beleza? Quando o evangelho atinge um homem, atinge a mulher, quando você começa a desenvolver o seu lado espiritual, ele abarca todas as áreas da sua vida. Então, em momentos passados em que você sentia raiva, sentia ódio, guardava rancor das pessoas, quando o evangelho te atinge, você já não passa a guardar rancor de ninguém. A sua visão já não passa a ser simplesmente para você. Pelo contrário, todas as provisões que vêm na sua vida, ela edifica você, mas é sempre com a intenção de você é o beneficiado, mas o próximo também vai ser beneficiado por esse transbordo que Deus está fazendo na sua vida. Então a mensagem que eu deixo para você é: não se preocupe se na roda dos seus amigos, no seu meio onde você vive, as pessoas não queiram lhe escutar. Existem ferramentas que podem levar a mensagem que você carrega além das fronteiras. A internet é uma delas. Em algum momento, em algum lugar, alguém espera escutar a mensagem que você transmite, a mensagem que ferve o seu coração. E não tenha vergonha de abrir a boca, porque
é comportamento humano. As pessoas que estão ao nosso redor, no início, elas não vão nos valorizar. Isso é fato. É mais fácil as pessoas que estão distante de nós enxergarem a nossa capacidade, darem valor à mensagem que nós carregamos do que as pessoas que estão ao nosso redor, porque elas conhecem de fato os nossos comportamentos, quem nós somos. Isso é um comportamento do nosso cérebro, é um padrão. Depois que as outras pessoas de fora começam a reconhecer, aí os resultados sendo evidentes, as de dentro, elas começam a respeitar você. Isso é fato. Isso aconteceu até mesmo com Jesus. Isso aconteceu com Jesus. Quando você compreende isso, você já não é mais movido por elogios. Outra coisa, cuidado com elogio. Cuidado com crítica. O elogio e a crítica têm que ter o mesmo peso. É claro que soa de maneira diferente. Quando nós ouvimos isso, o nosso corpo reage de maneira diferente. Mas nós devemos treinar o nosso cérebro para quando alguém elogiar, entrar por aqui, sair por aqui. Quando alguém criticar, entrar por aqui, sair por aqui. Por quê? Se você tem um foco, tem um objetivo, você vai ouvir os feedbacks e você vai fazer um filtro para saber se faz sentido ou se não faz sentido. Todas as críticas ou todos os elogios você vai fazer uma autoanálise para saber se aquilo é válido ou não. Mas você não vai ficar trabalhando e se desenvolvendo à custa de receber crítica ou elogio das outras pessoas. Porque quem vive de opinião alheia nunca chega a lugar nenhum. Demonstra uma carência emocional, um buraco emocional. Resumindo, pai ausente. Ah, Micael, mas eu tive pai, eu tive mãe. Eu estou falando de estado de presença, conexão verdadeira. Pessoas que demonstram essa carência emocional, isso vem de berço. São traumas passados e precisam ser o quê? Tratados. Precisam ser tratados. Então, através dessa experiência, girou uma chave na minha mente. E eu vi que a mensagem a qual nós carregamos, e principalmente a mensagem da palavra de Deus, como ela é viva, quando ela sai, ela não volta vazia. Ela faz um trabalho de despertar mentes e corações e inspirar as pessoas em determinadas áreas da vida. E vai tocando a tal ponto que chega um momento que a pessoa está totalmente cercada pela mensagem do Evangelho. Entendeu? Começa a tocar um, começa a tocar outro, começa a tocar a sua vida de tal forma que você já começa a se relacionar com as outras pessoas enxergando qual área da vida pode ser suprida, pode ser tocada. Então, existe uma profundidade muito grande a qual o Evangelho ele impacta a nossa vida, impacta a nossa natureza e acaba transformando o nosso caráter de tal maneira que isso transcende de dentro para fora. De dentro para fora. Não é da estética de fora para dentro. Pelo contrário, começa um trabalho de dentro para fora. Então existe uma jornada, existe um caminho a ser percorrido. E mais uma vez, você que está vendo esse vídeo, eu não quero saber se você é preto, branco, amarelo, vermelho. Eu quero falar para você que comece a fazer alguma coisa. Comece a se movimentar. Alguém precisa lhe escutar. Existe alguém com conhecimento que pode tirar você do fundo do poço. E eu sempre vou enfatizar aqui. A salvação está somente em Jesus. A sua decisão ela é particular. As suas escolhas ela é individual. Ninguém vai tomar as escolhas por você. Ok? Nós temos uma meta de alcançar 1000 inscritos até o final do ano. Por gentileza, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo como esse vídeo te impactou e será um prazer receber cada orientação dos senhores, a contribuição, essa interação maravilhosa a qual nós temos todos os vídeos. Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo, tamo junto, Vazos.